Queridos, a graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Desde esse início de encontro e da nossa reflexão, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Nós leremos do verso 1 ao 15. Durante esse ano de 2026, nós estamos acompanhando o tema Jornada do Peregrino, do sucesso ao sentido, e hoje nós vamos para mais um episódio, mais um capítulo da nossa história, e o texto que vai nos guiar é primeiro livro de Samuel, capítulo 13, verso 1. Primeiro livro de Samuel 13, 1, amém, queridos? Acompanhe a leitura comigo da palavra do Senhor. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros, e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram para Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim, e Saul contou os soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600. Amém. Queridos, nos nossos últimos encontros, nós estamos acompanhando a história de Daniel Petrucci. Ele é o nosso peregrino. E nos últimos capítulos, nos últimos episódios da história de Daniel, nós descobrimos um pouco sobre ele. Que ele nasceu no interior, que ele é programador, e que ele decide vir para São José dos Campos, fugindo de um passado conturbado com a sua família. Ele busca por realização pessoal e busca a sua versão de felicidade. Ele passou por momentos difíceis nos primeiros 2 meses na cidade de São José dos Campos, morando de favor na casa de um amigo, mas em determinado momento ele recebe uma mensagem de Ricardo, um grande CEO de uma empresa de tecnologia, e este o contrata para um grande projeto. Recebendo os seus primeiros salários, ele se muda para um bairro muito conhecido na cidade, Jardim Aquários. E ele aluga um estúdio naquele bairro, e ele sente que, diante da cultura,
presente no Aquarius, ele está no caminho daquilo que o seu coração sempre buscou: sucesso, status, dinheiro, felicidade. Afinal de contas, o bairro do Aquarius prega na sua liturgia todos os dias todas essas buscas. E nos primeiros 6 meses dentro dessa nova empresa, ele tem uma carreira meteórica. Ele tem uma performance perfeita, se assim por dizer. E ele vai recebendo mais espaço, ele vai recebendo mais visibilidade. Até que um dia, Ricardo chama todos os gestores em uma reunião. Ele apresenta uma nova ferramenta que promete mudar a cultura e alavancar mais os negócios da empresa. E depois de uma extensa apresentação, cheia de vigor do CEO, Daniel pede a palavra. E ele começa a tecer críticas acerca daquela solução. Afinal de contas, ele havia estudado um pouco, entendido um pouco aquele modelo. E ele achava que ele não encaixava muito no negócio da empresa. Achando que ele estava ganhando mais um ponto com o diretor, ao explanar que aquele não era um bom caminho para a empresa. Mas Ricardo não vê isso com bons olhos. E no dia seguinte, Daniel é demitido. Então nós chegamos no nosso episódio de hoje. E Daniel ainda estava digerindo tudo o que havia acontecido. Mas as contas não paravam de chegar. Os boletos não paravam de vencer. E o dinheiro estava cada vez mais escasso. Então ele precisa sair do seu amado estúdio no Aquarius. E agora ele vai para um pequeno kitnet. E ele passa a morar compartilhando esse kitnet com uma pessoa totalmente estranha. Um amigo de um amigo. Em uma tarde, no seu pequeno kitnet, ele se lembra de alguns contatos que ele fizera quando estava na empresa de Ricardo. E ele lembra especificamente de uma conversa com um dos clientes, onde surgiu uma demanda que até então a sua antiga empresa, e nenhuma empresa da região tinha uma solução. Ele esboçou uma solução embrionária, mas ainda muito no início. Mas ele percebeu e ele lembrou que essa ideia, ela era muito promissora, e que aquele cliente específico, ele tinha se interessado muito. Então, naquela tarde, Daniel decide fazer o que muitos fazem na nossa cidade. Ele decide empreender, abrir uma startup de tecnologia e investir nessa solução inovadora. E à medida que ele inicia o seu plano de negócios, à medida que ele busca contatos e começa a fazer pequenos trabalhos como freelancer para levantar o dinheiro que o ajudaria a iniciar essa empresa, ele se depara com o outro lado da busca do sucesso. O medo do fracasso, o medo das coisas não darem certo, o medo da derrota. Isso toma o seu coração. Porque muitos aqui que são empreendedores vão entender muito bem o que eu vou falar agora. Empreender é como andar na corda bamba. Acertos e erros. Mas, muitas vezes, um pequeno erro pode ser fatal para que o empreendimento vá à falência, para que não dê certo. Um erro, tudo pode ir por água abaixo. E, além disso, Daniel ainda estava assombrado pelo que havia acabado de acontecer. Ele havia sido demitido. Um fracasso já estava rondando o seu coração. E todas as noites Daniel se perguntava: será que desta vez dará certo? Será que desta vez eu consigo chegar lá? Samuel é chamado para guiar o povo de Israel, mas era o Senhor que reinava sobre o povo. Ele havia libertado o povo do Egito através de Moisés, e também havia conduzido e estabelecido o povo na terra prometida, através de Josué. O pastor Júnior leu agora na liturgia exatamente esse chamado de Josué para substituir Moisés. E Deus está conduzindo Josué a conduzir o povo para a terra prometida. Deus estava conduzindo o povo durante toda a sua história, da libertação da escravidão até o descanso da terra prometida. Mas apesar desse Deus que guia o seu povo, o povo seguia um ciclo de desobediência, um ciclo de idolatria. Mas Deus continuava gracioso e restaurava o seu povo. E nós vemos no relato, principalmente do livro de Juízes, exatamente essa história se repetindo.
Quando o povo obedecia a Deus, obedecia a lei, o favor de Deus estava com o povo. Deus provia segurança, direcionamento. Mas quando o povo desobedecia, seja quebrando a lei ou se enveredando pela idolatria, o desfavor de Deus estava sobre o povo. E Deus disciplinava o seu povo através dos povos inimigos. Entretanto, Deus permanecia fiel à sua promessa, a promessa que ele havia feito a Abraão. Então Deus demonstrava sua misericórdia quando enviava um porta-voz, que chamava o povo ao arrependimento e conduzia Israel à libertação dos seus inimigos. Nós vemos essa história se decorrendo no livro de Juízes. E Samuel é considerado o último juiz. O último juiz que foi levantado por Deus em Israel. Por quê? Porque foi com Samuel que os israelitas, ao verem os povos à sua volta, eles pedem a Samuel um rei. O texto de 1 Samuel 12, versículo 12, narra esse pedido após eles verem o rei dos Amonitas, Naás, conduzindo, liderando as suas tropas contra Israel. E nós vemos que esse pedido ele tem uma dupla ação. Em primeiro lugar, Israel assimila o modelo dos povos pagãos à sua volta. O povo, ele vê os amonitas, os filisteus, e ele percebe que há algo diferente. Existe um homem ocupando um trono. Então eles assimilam, eles desejam aquilo. Mas isso é uma versão externa do que realmente estava acontecendo, porque no fundo, no coração dos israelitas, eles haviam rejeitado Yahvé como seu Deus e como seu rei. No fundo, eles não reconheciam que eles tinham o rei verdadeiro. Eles tinham um Deus verdadeiro e eles rejeitaram a Yahvé como seu rei, ao pedir um rei humano a Samuel. E isso acarreta na desaprovação do povo por parte de Deus. Nós vemos também no capítulo 12, verso 17. Então nós temos Deus debaixo da sua desaprovação, mas ele concede ao povo o seu pedido. Na sua soberana vontade, ele concede um rei, e Samuel unge o primeiro rei de Israel, Saul. Então Saul se assenta no trono, e ele dá início à monarquia israelita. E o texto que nós lemos apresenta justamente um momento de tensão de Saul no lugar do trono de Israel, onde ele se encontra na corda bamba, assim como o nosso personagem Daniel. Saul, o texto nos relata, ele monta um exército regular. Ele separa 3.000 homens. 2.000 homens ficam sobre o seu cuidado, a sua liderança, e 1.000 homens sobre a liderança do seu filho Jonatas. O texto nos dá a entender que Saul dá uma autonomia para Jonatas, e em Gibeá, Jonatas ataca um destacamento filisteu. E nessa batalha, Jonatas tem êxito, ele vence a batalha contra os filisteus. Contudo, a incursão de Jonatas, ela gera uma reação dos filisteus e ódio por parte deles. E nós vemos que os filisteus se preparam para responder a essa investida de Israel. E acompanhe comigo o texto relatando o poder bélico dos filisteus. 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros. E o que ele diz, o que o texto diz sobre os soldados? Tantos soldados quanto a areia da praia. Os filisteus tinham um poder bélico muito, mas muito superior ao de Israel. Só o número de soldados de Israel era o número de carros que os filisteus tinham. Os filisteus não estavam de brincadeira. E nós vemos que diante dessa situação, Saul, ele reagrupa o seu exército em Gilgal, diante de uma crise instaurada. Ele tinha uma crise diante dele. E a reação que ele vê nos soldados é de medo. E nós vemos que o texto nos traz uma ideia do que estava passando, primeiro internamente nos soldados em Saul, e depois a reação que eles tiveram. Nós vemos o texto dizendo que aos seus olhos era uma situação muito difícil de se lidar, mas também eles se sentem pressionados. E a raiz dessa palavra no hebraico é nagás, que significa pressionar, oprimir, cobrar.
Os soldados de Saul se sentiram pressionados a responder, a agir diante da investida dos filisteus. Mas não de uma maneira controlada, mas eles são chamados a reagir diante de uma opressão. Eles se sentem pressionados, eles se sentem acuados, e eles não sabem o que fazer. Eles sabem que tem que fazer algo, mas eles não sabem o que fazer. E qual é a reação externa dos soldados de Saul? O texto nos diz, no versos 6 e 7, alguns se escondem em tudo quanto é lugar. Primeira coisa que eles encontram, o primeiro buraco numa rocha, eles se escondem. E outros fogem. Outros fogem. Saul toma ciência da situação do seu exército. Seu exército se dispersando. E o verso 7 nos diz assim: alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e todos os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Tremiam de tanto medo. Saul se vê pressionado diante de um exército poderoso e seus soldados totalmente acuados, amedrontados, tremendo de medo. Ele se sente pressionado a agir, ele se vê na corda bamba. O que eu faço agora? E o texto deixa implícito para nós de que havia um acordo feito entre Saul e Samuel, de que Saul deveria esperar 7 dias até que Samuel chegasse, antes de qualquer incursão militar, antes de qualquer decisão diante do seu inimigo. E por medo de perder o controle e de ser derrotado, Saul se precipita e toma uma decisão muito errada. Ele faz o sacrifício no lugar de Samuel e, de forma irônica, logo após de fazer o sacrifício, de desobedecer a ordem, Samuel chega e Samuel o confronta. Charles Pfeiffer, comentando esse trecho, ele afirma o seguinte: o pecado de Saul não foi o sacrifício que ofereceu. Davi e Salomão ofereceram sacrifícios sem receberem censuras. Seu pecado foi a desobediência a uma ordem específica de Samuel de esperar 7 dias. Foi a impaciência de Saul que provocou a censura. Pode-se entender muito bem sua tendência humana de temer quando, de um lado, ele viu seu exército fugir à menor oportunidade, e de outro, os filisteus reunindo seus carros e homens. Samuel vai confrontar Saul. E Samuel, na sua primeira fala, ele afirma o seguinte: você, Saul, você agiu como um tolo. Você agiu como um tolo, você não foi sábio. E nós vemos que esse tema sobre o tolo, ele é algo muito particular do Antigo Testamento, principalmente na literatura sapiencial, com livros como Provérbios e Eclesiastes, e o pastor Jefferson, alguns domingos atrás, trouxe esse conceito para os irmãos. Mas é importante nós relembrarmos em que espaço isso está sendo colocado aqui nesse texto. Nós vemos que no Antigo Testamento, a palavra tolo, ela é incluída em evidência, numa comparação com o sábio. Aquele que é sábio, que toma as decisões debaixo da sabedoria divina, que tomam boas decisões, e aquele que é tolo, que age de forma imprudente, imoral, longe da vontade de Deus. E nós vemos Joyce Baldwin comentando justamente essa fala, dizendo o seguinte: quando Samuel diz isso para Saul, é uma condenação mais pesada do que poderíamos supor, pois nas Escrituras o tolo é moral e espiritualmente culpável, não apenas alguém desprovido de inteligência. O tolo é aquele que não ouve ou não busca a Deus, quando ele pode buscar a Deus, e por isso ele se envereda num caminho de perdição. Por não buscar o direcionamento de Deus, ele começa a tomar decisões equivocadas, que o condena, que o coloca em caminhos de perdição. O tolo é aquele que não ouve a sabedoria que vem de Deus. E nós vemos que Saul ele toma uma decisão não com base no direcionamento de Deus, mas em desobediência a Deus. Ele toma decisões, ele toma uma grande decisão na base do medo.
medo de ser derrotado. E, de fato, seu fracasso se concretiza como rei. Afinal de contas, Samuel o reprova e afirma que Deus levantará um rei segundo o coração de Deus. A verdade é que nós também podemos olhar o medo sob uma outra perspectiva. O medo faz parte da experiência humana, porque muitas vezes ele é um mecanismo de defesa que sinaliza que há um perigo e nos convida a tomar uma ação diante disso. O medo nos coloca em estado de alerta diante de uma situação perigosa. E muitas vezes o medo ele se assemelha a outros mecanismos de defesa muito comuns da vida humana. Por exemplo, a febre é um mecanismo de defesa. Um aumento de temperatura para destruir micro-organismos que atacam o corpo. A dor também é um mecanismo de defesa. Quando o corpo sofre alguma lesão, a dor sinaliza que o corpo está em perigo. Mas o medo, ele pode ser mais do que um mecanismo de defesa. Ele pode tomar o controle do nosso coração e das nossas ações. O grande problema é que o medo da derrota, o medo do fracasso, o medo da falência, o medo, ele pode mover nossas ações. Ele pode controlar as nossas decisões, e esse é o grande problema. O medo muitas vezes pode ser uma espécie de proteção e até uma prudência, mas ele pode roubar de nós nosso propósito, pode roubar de nós a alegria, pode roubar de nós a liberdade. E como é que esse medo descompassado, ele pode se materializar na nossa vida, na nossa experiência humana? Ele pode acontecer quando o medo de ser demitido, ele nos move a viver uma relação desequilibrada com o nosso trabalho. E a gente coloca em xeque a nossa família, a nossa saúde e o nosso bem-estar emocional. Quando o medo de perder o emprego nos move a cada vez mais trabalhar e nos desgastar, que o medo da insegurança que é não ter algo para se fazer, numa segunda pela manhã, um lugar para ir, uma atividade para fazer, nos rouba nossa saúde mental e física, nos rouba tempo com os nossos filhos e com a nossa esposa. E por isso nós nos matamos de trabalhar. Nos acabamos de trabalhar pelo medo de ter uma retaliação dentro do trabalho. Afinal de contas, eu preciso performar. Eu preciso me superar a cada dia. O medo nos move a fazer coisas que nós não queremos. Talvez o medo do meu negócio, do seu negócio não dá certo. E por isso nós começamos a tomar decisões imprudentes e até decisões imorais para salvar o nosso negócio. Afinal de contas, dessa vez tem que dar certo. É o meu terceiro empreendimento. Eu já falei 2 vezes. De novo não. E começamos a nos enveredar em mais decisões, mais escolhas. Até deixando de lado e jogando no lixo os valores que nós tanto abraçamos e amamos, em prol de fazer dar certo. Deixamos nossos princípios de lado, deixando aquilo que aprendemos dos nossos pais, aprendemos da palavra, por medo do fracasso. Medo de fracassar como cônjuge. E por causa desse medo, nós começamos a inverter os papéis, na iniciativa ou na tentativa de corrigir a ausência do nosso cônjuge. Na tentativa de cobrir algo que nós sabemos que nós não podemos cobrir. Mas pelo medo, nós começamos a inverter os papéis e não viver aquilo que Deus planejou para o casamento. Os papéis que Deus planejou para o casamento. E muitas vezes nos tornamos insensíveis às demandas reais do nosso cônjuge. Achando nós, maridos, de que dar um cartão de crédito sem limite para nossa esposa, fazer uma viagem para Paris todo ano, é suficiente. Eu vi algumas mulheres aqui até fazendo um sorrisinho, nossa, legal essa ideia do pastor aí, dar um cartão sem limites. Queridos, isso não resolve. Dinheiro nenhum salvará o seu casamento.
Mas muitas vezes a gente acha que um presente, a gente acha que uma viagem vai ser o suficiente, e essa é a nossa decisão, o suficiente para cuidar, manter e prover para o nosso casamento. É necessário tempo, afeto, vida construída juntas. A necessidade de tempo de qualidade um com o outro. Entender as necessidades do meu marido, o que ele espera. Entender as necessidades da minha esposa. Olhar para o outro. Mas muitas vezes o próprio medo de fracassar no casamento nos cega para isso. E eu falo também aos pais. Porque muitos de nós temos medo de fracassar como pais. E quando isso acontece, muitas vezes o medo nos rouba a presença real. O medo nos rouba a alegria de um passeio num sábado à tarde com os nossos filhos. Nos rouba a chance de aprender com os nossos erros. Afinal de contas, nós estamos tão preocupados, lendo livros, vendo reels no Instagram, buscando formas de como lidar com os 2 anos da minha filha. E isso é uma realidade para mim. Realmente é difícil esses 2 anos mesmo, como todo mundo fala. E a gente fica tão preocupado. Mas nós nos esquecemos que os nossos filhos precisam de nós. Do pai e da mãe presente. Nós achamos que comprar um grande presente, muito caro, aquilo que nosso filho sempre quis, é suficiente. Não é. Ele vai ficar muito feliz. Mas ele quer você em casa, pai. Você brincando com ele no final de semana. Você, mãe, disponível para sua filha, para o seu filho. Levar para passear uma vez por semana e você está apático, longe do seu filho. Não é o que Deus nos chama a fazer como pai e mãe. E nós tentamos trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, para dar mais conforto, a melhor escola, os melhores presentes, achando que nós agora seremos um sucesso como pai e mãe. Nós estamos sendo tolos, nos enganando. O maior presente que você pode dar para o seu filho ou sua filha é você presente na vida deles, de maneira real, presença real na vida dos filhos. E para você, filho, jovem, adolescente, medo de não atender a expectativa da família. E muitas vezes isso rouba de nós a identidade e nos faz tomar decisões que estão desalinhadas com os propósitos de Deus, nos estudos, na carreira e na vida amorosa. Não entrarei no mérito de história familiar, mas nós sabemos que muitas vezes viemos de famílias disfuncionais e que isso vai se perpetuando na nossa história. Mas muitas vezes nós, pais, de fato, colocamos sobre nossos filhos todas as nossas frustrações e traumas, nossas expectativas, e isso é algo muito pesado para eles. Mas muitas vezes nós, filhos, carregamos isso, levamos isso para a nossa história, e não reconhecemos a identidade que Deus nos deu em Cristo Jesus. E por isso, na tentativa de ter a aprovação do pai, da mãe, daquela pessoa que você admira, nós nos enveredamos em caminhos que Deus não quer para nós. Perdemos a nossa identidade. E esse medo de fracassar para essas pessoas nos tiram a possibilidade de viver os propósitos de Deus para mim e para você. Medo de fracassar, medo de não atender as expectativas. Nós pastores, depois que temos filhos, nós começamos a usar muitas ilustrações da paternidade para falar sobre a mensagem do Evangelho. Eu queria compartilhar com vocês, usar esse momento para falar de uma experiência minha com a Esther. Há alguns meses, a Esther começou numa onda de medo. Tudo o que acontecia, ela falava: papai, mamãe, eu estou com medo. Coisas banais da rotina urbana, né? Por exemplo, um abençoado de moto, assim, né? Bem silencioso, passando pela rua, né? E ela falava: papai, estou com medo. O que é isso? Ela tomou um susto e ela começou a falar mais repetidamente essa palavra. Ela estava começando a lidar com esse sentimento, o medo.
E em algumas ocasiões nós levamos ela para um lugar que tinha piscina, né? E o pai sempre com aquelas brincadeiras. Eu falei, filha, vamos mergulhar. Eu colocava ela na borda da piscina e convidava ela para pular nos meus braços, né? E eu via claramente que ela queria brincar disso, né? Ainda mais a minha filha, que ela tem muita energia, assim, vamos dizer assim, né? Ela gosta dessas brincadeiras assim. E no início ela relutou e ela disse a palavra novamente: papai, eu estou com medo. E eu fui transmitindo confiança, segurança para Esther. E eu fui convidando ela aos poucos. E ela conseguiu sobrepor o medo. E ela pulou. E daí eu fiquei 1 hora com aquele negócio de pula, vai, que é assim que é criança, né? Aí o pai fica um pouco mais radical. Agora vamos de pé, filha. Colocou de pé, ela já pulou. E a mãe preocupada do lado sempre, né? Nossa, essa criança vai cair, né? Porque o pai tem esse negócio de ser mais radical, desse jeito, né? Mas enfim, a Esther, ela sobrepôs o medo. Ela olhou para o pai e viu, e ela entendeu que ela pode confiar. Que ela tem uma segurança, que eu ia de fato segurar ela nos meus braços. Essa pequena ilustração da piscina com a Esther, por mais simples e cotidiana de uma vida de um pai, ela pode dizer muito sobre nossa relação com Deus. Porque de fato é um reflexo dessa experiência com o que nós podemos experimentar com Deus. Porque o Evangelho nos revela que o perfeito amor é quem expulsa o medo. 1 João 4,18. O Evangelho nos diz que Cristo nos reconecta ao Pai e não nos dá um espírito de escravidão para novamente temermos, mas recebemos o Espírito que nos torna o que, queridos? Filhos por adoção. Romanos 8,15. À medida que nós vamos caminhando com Cristo, aprendemos a confiar e a descansar no cuidado e no direcionamento de Deus. O medo, nessa circunstância, não tem mais o controle. E nós podemos confiar que Deus é essa fonte de confiança, de segurança. Nós podemos contar com Ele. Nossa fé é fortalecida. Nossa confiança é renovada. Nossa esperança é garantida. Porque sabemos que Deus nos conduzirá. Apesar da incredulidade de Saul como rei, Deus não desamparou Israel. Sua reprovação como rei escolhido não anulou sua ação bondosa e graciosa sobre Israel. Deus de fato proveria um rei segundo o seu coração. Alguém que não conduziria o povo na base do medo, mas com confiança e dependência de Deus. João era quem compartilhava o kitnet com Daniel. Eles não tinham muita interação, somente na parte da noite. Mas Daniel percebeu que João tinha um hábito muito engraçado na visão dele. Ele lia o mesmo livro toda noite. E um dia Daniel perguntou: é a Bíblia, certo? Por que você a lê? Curioso. João explicou sua experiência com a Bíblia e que ela não era um livro de autoajuda ou algo do tipo, mas que nela ele conhecia e se relacionava com Deus. Daniel não levou muito a sério a fala de João, mas ele ficou intrigado quando João falou o quanto seu relacionamento com Jesus o ajudou a lidar com a ansiedade e preocupações que ele tinha com o trabalho e o futuro. Porque para Daniel, viver com medo do fracasso em seu novo empreendimento estava gerando noites mal dormidas, estresse e ansiedade. Mas, por mais que João tinha uma experiência muito parecida com a dele, ele via que João lidava com essas coisas de forma diferente. João tinha uma paz que Daniel não sabia explicar. A pergunta que eu faço essa noite para você, queridos: e você? Você tem sido refém do medo? Você tem deixado que o medo controle as suas decisões, a sua vida? Você tem tomado de fato decisões com base no medo? Ou você tem buscado ao Senhor ao tomar decisões nos momentos de insegurança e de pressão? E por fim, você tem visto que Deus está de braços estendidos para conduzir você nos propósitos que Ele mesmo tem para você, só para você, durante a sua jornada? Você tem visto isso, querido? De que Deus está
de braço estendido para te tomar pela mão e te direcionar nas decisões da vida, nas curvas da vida, nas bifurcações da vida, de que Deus está interessado na sua história. Você tem visto isso? Ou você tem deixado que o medo de fato o segue, turve os seus olhos para um Deus que está à sua frente, te guiando, governando sobre a sua vida? Você tem visto isso? Daniel estava vivendo debaixo do medo, do fracasso, e sendo orientado por essa situação. Saul tomou uma decisão com base no medo, e isso custou a permanência da sua dinastia no reinado de Israel. Contudo, Deus de fato levanta um rei segundo o seu coração. Nós leremos no decorrer da história de que Samuel unge Davi, e diferente do seu antecessor, ele é um rei que confia no Senhor e permanece debaixo do seu direcionamento. Nós lemos isso quando o pastor Tadeu leu o texto num período de gratidão, como que Davi se coloca diante do Senhor, reconhecendo que foi o Senhor que o livrou, foi o Senhor que o direcionou. Davi, de fato, é um homem de coragem, porque ele confiou no Senhor. Mas Davi também falha. E isso traz ruína para a sua casa. Davi também cai. Davi também não era o rei que Israel precisava. O perfeito governante que guiaria o povo com coragem e determinação era outro. Jesus Cristo é de fato o rei segundo o coração de Deus. Superior a Saul, superior a Davi. E nós vemos isso porque ele, diante de uma grande pressão, não sucumbiu ao medo, nem fugiu, nem se escondeu, nem tomou decisões precipitadas. Mas ele fez o que no Getsêmani, queridos? Se colocou diante do Senhor em oração. Se colocou em oração diante de Deus. No Monte das Oliveiras, onde as olivas são pressionadas, prensadas para se fazer o azeite, Jesus foi prensado, foi pressionado. Seu coração se encheu de grande angústia, e o medo tomou o seu coração, porque ele sabia que algumas horas depois daquele momento, ele receberia sobre si todos os pecados daqueles que ele viera salvar, o meu e o seu pecado. E que sobre ele a ira perfeita, justa de Deus seria colocada, punindo todo o pecado, toda iniquidade, para a salvação daqueles que foram escolhidos. Jesus sabia disso debaixo de uma pressão muito maior do que Saul. Jesus tomou uma decisão, não de fugir, não de se esconder, mas de confiar e se submeter na vontade do Pai, se colocando debaixo da vontade do Pai. Jesus é maior do que Saul, Jesus é maior do que Davi. Por isso, queridos, não deixe que o medo do fracasso, da derrota, que o medo tome de você a possibilidade de viver os propósitos de Deus para a sua vida. Não deixe o medo conduzir a sua vida, querido. E não deixe que a possibilidade do fracasso, a possibilidade da derrota, tirem a alegria da vitória conquistada por Cristo na cruz do Calvário em seu favor. Cristo já conquistou tudo, tudo. Não deixe que o medo tome isso que Deus em Cristo já te deu. Por isso, na sua jornada, na sua peregrinação, confie no Senhor. Descanse no Senhor. Busque ao Senhor. Senhor Deus, aqui está o seu povo, diante do Senhor. Muitas vezes com o coração angustiado, com medo rondando as nossas mentes, Deus. Mas que Teu Espírito fale novamente ao nosso espírito, de que o Senhor está aqui, na borda da piscina, com os braços estendidos, nos chamando de filhos, com braços de segurança, braços confiáveis,
porque o Senhor é o Deus eterno, imutável, real, todo-poderoso, soberano, digno de toda a confiança. Não deixe que a nossa incredulidade, a nossa falta de fé nos impeça de viver os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque sabemos que Cristo Jesus, o perfeito Rei, conquistou na cruz a maior vitória, que sobrepõe qualquer tipo de fracasso ou derrota que viemos a viver aqui nessa vida, nessa história. Sabemos que nenhuma derrota nesse mundo presente pode tirar de nós a vitória conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Por isso fortaleça a nossa fé. Por isso nos conduza para que nas decisões diárias, nas curvas da vida, nos momentos que nós nos sentimos inseguros acerca do futuro, preocupados sobre a nossa família, sobre o nosso empreendimento, nosso trabalho, sobre o sustento da nossa casa, nós possamos ser revestidos de uma convicção que o Senhor cuidará de todas as coisas, porque de fato o Senhor cuida, mas que essa paz, esse descanso possa ser real, que possamos ser sábios, não tolos, que possamos buscar ao Senhor e obediência nos submeter à sua vontade, sabendo que esse é o lugar onde encontraremos de fato sentido, propósito, realização debaixo da tua vontade. Por isso nos guia, Senhor, no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.